Deus é amor. E por amor Ele deu o seu Filho por nós. Para vir aqui, morrer em nosso lugar. E nos dar direito à vida eterna em Cristo Jesus. No livro Somos Ouro, eu escrevi um capítulo sobre perseverança, resiliência e inspiração. Porque eu entendo que são 3 verbos: ser resiliente, ser inspirado, ser perseverante, que eu usei aqui o substantivo, a perseverança, a resiliência e a inspiração, porque são essenciais para a gente ter um casamento longo. Se não formos perseverantes, nós desistimos dos primeiros obstáculos. Se não formos resilientes, nós não aprendemos a lidar nas adversidades e manter a nossa sanidade mental. E se não houver inspiração no nosso coração, por esse amor que Deus nos ensinou, que está em 1 Coríntios capítulo 13, a gente não consegue solidificar um relacionamento que seja alicerçado na fonte do amor de Deus. Então, nesse capítulo, eu escolhi uma parábola muito conhecida para refletir sobre ela, mas muito especial, porque na minha percepção, olhando para essa parábola, nós podemos tirar lições preciosas sobre o modelo de casamento e qual nós temos escolhido para a nossa vida. É a parábola do filho pródigo de Lucas capítulo 15. Está registrado em Lucas capítulo 15. Eu fui muito ministrada com os discernimentos que Deus me trouxe sobre casamentos nesta parábola. A escuta clínica, escutando pessoas há tantos anos, também me ajudou a perceber muito essa tão especial parábola na dimensão conjugal. E assim como Deus ministrou ao meu coração, eu sei que o Espírito Santo também ministrará ao seu. E o que mais me impactou quando eu refleti na ótica do casamento foi a frase certeira do pai para aquele filho ressentido que ficou em casa. E ela me trouxe uma resposta precisa de um relacionamento fundamentado no amor e na doação. Tudo que é meu, filho, é teu. Tudo que é meu é teu. Quantos aqui não conhecem essa parábola? Tem alguém aqui que não conhece? Nunca ouviu falar da parábola do filho pródigo? Todo mundo conhece. Então eu não vou ler o texto todo, eu vou citando o texto à medida que eu for falando, para nós ganharmos tempo, Eu penso que para além do propósito da parábola em revelar o amor e a paternidade de Deus, ela traz ensinos preciosos como símbolos para o casamento. Porque o coração de cada personagem desta parábola revela o tipo de relacionamento que um cônjuge pode vivenciar em sua família. O perfil e o coração do filho mais moço é o primeiro que nos chama a atenção. E a parábola ressalta bem o que movia as atitudes e os comportamentos dele. Em Lucas 15, 12 e 13 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa foi a atitude desse rapaz. E o que o coração dele pode nos ensinar nessa noite. Porque nós sabemos que uma decisão, antes de chegar à ação, ela passa pela mente e pelo coração. Aquele rapaz já tinha na sua mente e no seu coração o desejo de ir embora.
Sua decisão foi ganhando força até o dia em que ele teve coragem de chegar diante do pai e pedir sua parte na herança. O pai poderia ter impedido aquele filho de ir embora, não liberando antecipadamente a sua herança. Mas certamente ele conhecia aquele filho e ele sabia que podia negar o que o filho pedia, mas não podia mudar o seu coração. E chegou o momento daquele filho aprender por si próprio, de assumir os riscos da sua decisão. E o pai o liberou, trazendo essa decisão para o casamento. É o momento em que um cônjuge chega diante do outro e pede a divisão dos bens e comunica a sua decisão de ir embora. O que era antes meu bem se transforma agora em meus bens divididos. Na realidade, a decisão já estava na mente e no coração. Só estava em casa aquela pessoa, aquele cônjuge, só estava em casa fisicamente, mas a alma estava já longe, bem longe, em outros desejos e sonhos que roubaram o bom senso, o raciocínio, a capacidade de enxergar as consequências e o sonho de felicidade a qualquer preço. Na verdade, ele já tinha feito vários ensaios, visitando outro cenário, fazendo comparações, construindo fantasias da liberdade pretendida. E era só uma questão de tempo decidir ir embora em busca de uma suposta felicidade. A busca da felicidade é um discurso muito comum nos que querem se aventurar longe de casa. O discurso é sempre o mesmo. Eu quero ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. É isso que eu ouço sempre no consultório. Quando alguém chega com essa decisão já tomada na mente e no coração, embora ainda não na atitude. Mas que felicidade é essa possível, construída em cima da dor do outro, do rompimento de um compromisso, do desmoronamento da estrutura familiar e da destruição da segurança, do equilíbrio emocional e da felicidade dos filhos. Como ser feliz em cima da infelicidade e da dor de tantas pessoas? Como ser feliz abrindo feridas na alma daqueles que vão fundar a próxima geração? O que transmitirão para os que virão? Mas não é preciso tomar a drástica decisão de dividir os bens e ir embora. Abandonar o lar para ter o coração desse rapaz. Nesse tipo de casamento, a pessoa está em casa, mas o coração está fora. Está em casa somente fisicamente. Quantos casamentos estão assim hoje? A pessoa está em casa fisicamente, mas a sua alma anseia estar lá fora. Faz ensaios visitando fora de casa e não se compromete no relacionamento. Não há fidelidade. São casamentos marcados pela infidelidade, por encantamentos e seduções fora de casa, vivendo nos limites do perigo, levando uma vida dupla, de máscaras, escondido em uma postura rígida dentro de casa. Assim fazendo, escolhe habitar um país distante, apesar de morar fisicamente dentro de casa. Não há nenhuma justificativa ética para a traição. E o ato de trair é uma atitude consciente, embora por detrás possa haver fatores inconscientes. Impulsos inconscientes de autoafirmação, principalmente de masculinidade, necessidade de conquista, possessividade e autodestruição podem levar à infidelidade. Questões que requerem um olhar para dentro de si mesmo,
e reconhecer com humildade e coração quebrantado para poder buscar a cura, porque lá atrás, por dentro da alma, há feridas nunca tratadas, abertas, algumas sangrando, que foram endurecendo ao longo dos anos, onde a pessoa se fechou em si mesma e não avança na sua vida. Nessa questão de autoafirmação, entra o famoso Dom Juan, que muita gente já ouviu falar, que é aquele conquistador inveterado, que passa a vida procurando nas mulheres a perfeição que vê somente na sua própria mãe, que ama intensamente, embora possa ver um ódio oculto de quem nunca conseguiu se libertar. A marca é a arrogância e somente tira prazer da sedução para depois abandonar, sem se preocupar com o sentimento de ninguém, que é na verdade uma perversão. É algo que machuca o outro, é algo que fere. Há ainda outras questões que estão por detrás da infidelidade: imaturidade, dificuldade de lidar com os limites, insegurança, dificuldade de reconhecer a importância que tem para o outro, a negação da própria capacidade de construir relações saudáveis. E quando isso acontece, muitas vezes também vem uma insistência em desqualificar o cônjuge. São questões que estão por detrás da infidelidade. Mas acima de tudo isto está a falta de compromisso e de temor a Deus. O distanciamento foi primeiro de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que pavimenta a estrada da sabedoria, o percurso da sabedoria. O temor e não o amor. Por quê? Porque nós vivemos uma geração que se diz apaixonada por Jesus, que canta esse amor, que fala desse amor, que divulga esse amor, mas esse amor não os impede de quebrar princípios. E como diz o pastor Cote, quando nós quebramos um princípio, é o princípio que nos quebra. A consequência vem. Porque o distanciamento é primeiro de Deus. Nesse tipo de relacionamento, a culpa pela fragilidade do casamento é sempre do outro. A pessoa nunca assume a sua responsabilidade. E para ocultar a sua própria culpa, torna-se um crítico de plantão. Critica tudo dentro de casa. Queixa do outro o tempo todo. E como muitas vezes não sustenta o desejo sexual dentro de casa, também culpa o cônjuge pelo desempenho fraco, apontando suas falhas e fragilidades físicas e muitas vezes até humilhando. Às vezes até tenta compensar com excesso de agrados e elogios públicos, principalmente nas redes sociais, mas não é de verdade. Eu sei que essa é uma palavra dura, mas eu preciso dizer essa palavra dura hoje, porque nós não podemos viver nas nossas famílias um casamento de fachada. Nós não podemos viver de máscaras. E nós precisamos olhar para nós mesmos. Um traço muito comum também nesse tipo de relacionamento é o ciúme. Controla tudo o tempo todo. Mas às vezes é um ciúme doentio, possessivo, pois julga o cônjuge a partir dos seus próprios comportamentos. Porque como ele está num comportamento errôneo e fragilizado, ele tem que jogar a responsabilidade sobre o outro.
tenta às vezes, até mesmo inconscientemente, tornar o relacionamento insuportável para que o outro desista, para que o outro tome a decisão pela separação. Pois assim o custo da separação ficará com quem não suportou. É um jogo perverso, cruel. Aquele cônjuge que não suporta o sofrimento, o aprisionamento e a pressão emocional ainda sai doente e culpado. Nesse relacionamento as brigas são constantes, com agressões verbais e até mesmo físicas. Os filhos ficam no meio desse cenário de guerra, desse campo de batalha. Os filhos ficam agitados e ansiosos, afetando a saúde e afetando também o desempenho escolar. A tensão e a insegurança são as marcas do relacionamento do casal. E é como se a cada momento fosse um anúncio de uma tragédia iminente. E aí a família torna-se uma família psicossomática, isto é, a dinâmica familiar adoece seus membros. E nessa dinâmica relacional adoecida, ela se torna também produtora de doença na vida dos seus filhos. Os relacionamentos são marcados e evidenciados por algumas atitudes e comportamentos. Por exemplo, hostilidade. Evidenciada pela forma de um tratar o outro. Espetam-se por qualquer coisa. Parecem mais dois porcos espinhos dentro da mesma casa. Vive na contradição. O que um fala, o outro contradiz. Não há harmonia de ideias. Não há busca do consenso. Distanciamento também. Estão juntos na mesma casa, mas um não sabe nada do outro. E assim constrói vidas paralelas, não compartilham pensamentos e projetos, dormem na mesma cama, mas não há intimidade emocional. Sabe tudo do corpo um do outro, mas não sabe nada da alma um do outro. Esse tipo de distanciamento acaba sendo modelo para a vida dos filhos, que também se distanciam dos pais à medida que vão crescendo. Nesse relacionamento, muitas vezes há exagero nas respostas emocionais, choros, descontroles, gritos, xingamentos, chantagens, palavras que machucam o outro, e muitas vezes, como forma de calar e anular o outro, qualquer conversa pode virar uma grande confusão. Quando o casal não consegue lidar com todas as questões das suas disputas internas, só resta muitas vezes para os filhos o adoecimento como possibilidade de união e afetividade dos pais. E como os filhos ficam frágeis emocionalmente, e a imunidade sofre os efeitos disso, o adoecimento aparece nesse momento. E aí, quando a criança adoece, os pais se unem em favor dos filhos e as brigas cessam e a ausência da dor diminui. Eu me lembro de uma menina que ela começou com a dor na perna, uma dor muito forte na perna. E começaram a levar para os médicos e ninguém conseguia descobrir o que era. Daí a pouco a menina começou a não conseguir mais andar. E foi dando uma atrofia muscular. E passava por muitos médicos e ninguém conseguia descobrir a causa. Até que um dia, uma pediatra sentou com os pais e perguntou: o que estava acontecendo com vocês quando ela adoeceu? Pela primeira vez, lá na origem da dor, lá na origem do adoecimento, o que estava acontecendo com vocês? Aí um olhou para a cara do outro e falou assim: nós estávamos brigando muito. Aí a esposa falou assim: você lembra aquele dia que logo no início da dor, logo que ela começou a queixar da perna, ela estava no quarto deitada e nós começamos a brigar.
E aí você falou: só vou esperar ela melhorar e eu vou embora de casa. E aí ela só piorou. Porque a dor era a forma de manter o pai dentro de casa. Então lá na sua alma isso só foi aumentando a sua dor. E aí a partir desse trabalho que a pediatra fez, o casal entendeu que a briga deles, a ameaça de separação, era na verdade a causa do adoecimento da menina. E daí eles chamaram a menina e falaram com ela: filha, nós queremos te pedir perdão. Foi uma briga que nós tivemos, mas nós não vamos nos separar. Você não vai perder sua família, você não vai perder a estrutura da sua casa. A partir daquele dia a menina começou a melhorar. E num congresso que eu estava, a menina entrou com um grande buquê de rosa, andando pelo meio do congresso, e foi entregar para a médica que estava dando a palestra. Ficou curada. Os pais curam os filhos. Está escrito lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós vivemos numa terra ferida. E a cura dessa terra, que aqui representa a família, a cura da família depende da cura dos pais e depende da cura dos filhos. Mas o movimento começa com os pais. E converterá, converter, verter, derramar, fluir. Um coração que se derrama junto com outro coração. Quando o coração dos pais se derrama de amor com os filhos, a cura acontece na família. Mas esse modelo de casamento do filho que foi embora é contrário às orientações divinas e às funções estabelecidas na palavra de Deus, porque representa uma família disfuncional, conduzida por um homem ou uma mulher que não exerce suas funções adequadamente, assumindo a responsabilidade pela construção da estrutura familiar. A Bíblia diz em Provérbios 24, 3: com a sabedoria edifica-se a casa, mas é com inteligência que ela se firma. Inteligência, queridos. Inteligência é a capacidade de compreensão e uma visão de vida. E se trouxermos isso para a palavra de Deus, é dentro daquilo que a palavra de Deus nos diz. Você pode, com sabedoria, isto é, entendendo o que é família para Deus, edificar. Mas se não tiver inteligência para mantê-la, não se firma. Porque são muitas vezes casas construídas sobre a areia e não sobre a rocha. A areia é o que dissipa. A rocha é a palavra de Deus, é Jesus. Alguns sinalizadores de famílias disfuncionais. Um ou ambos os pais são depressivos e frustrados com a vida. Pais depressivos e frustrados com a vida. Os filhos têm 60% a mais de possibilidade de ter depressão na vida adulta. Marido ou mulher compulsivos com o trabalho, compulsivos com a raiva, descontrolados, que tem crise o tempo inteiro, compulsivos com gastos financeiros, com apetite descontrolado, porque toda compulsão é um padrão de comportamento repetitivo e descontrolado, causada pela fome de amor não saciada na família de origem, sempre em busca de um amor fantasioso. Isso vai ser repetido na família, porque todo marido ou mulher compulsivo, eles não têm tempo um para o outro e nem para os seus filhos. Casal imaturo, em especial aqueles que se apoiam nas crianças para obter suprimento, querem se vangloriar nas crianças, querem filhos com padrão excelência e ter um alto nível de exigência e cobranças com eles. Pais que usam os filhos para atingir o cônjuge, faz de um filho um aliado.
E aí é muito comum as chantagens emocionais nesse tipo de relacionamento. Um não se alegra com as conquistas do outro, não as reconhece. Na maioria das vezes, as competições e rivalizações antecedem já a família de origem e vão só aumentando. Pais que estão em uma relação desconfortável consigo mesmo e com Deus, com padrões rígidos de uma religiosidade. E essa religiosidade não tem a ver com espiritualidade. Pais que se separam, divorciam, brigam viciosamente, ou têm um relacionamento amargurado, hostil um com o outro, fazendo dos filhos depositários das questões conflituosas. Filhos participando da briga dos pais. Ouvindo uma paciente, ela dizia, eles brigavam o tempo inteiro. E eu ficava tentando mediar, eu ficava tentando evitar que eles brigassem. E quantas vezes ela fala, mãe, não fala porque senão ele vai brigar. A responsabilidade sobre a harmonia da casa estava sobre o filho. São pais que brigam tanto, que vivem numa guerra familiar, que na lápide deles vai estar escrito, até que a morte os una. Porque brigaram tanto em vida, que talvez na morte fiquem no mesmo sepulcro unidos. Que coisa triste. Filhos confidentes de pais insatisfeitos no relacionamento conjugal. O filho passa a abrigar ressentimentos da relação conjugal. Pais que ficam dependentes dos filhos e fazem tudo para os segurar, mesmo já adultos, provocando inclusive conflito com os cônjuges dos filhos. São relações doentias, marcadas pela agressividade. Esse é o cenário do desamparo, mesmo dentro de casa. Talvez nunca tenha saído fisicamente, mas estão presentes fisicamente, mas estão ausentes afetivamente. A alma está lá fora, não somente em outros amores, mas em todas as coisas que levam o casal a desviar o foco prioritário da vida para as demandas externas cada vez maiores, com atrativos e seduções. Mas na parábola, o que aconteceu com o filho mais moço? O final do versículo 13 nos informa que ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E os versos seguintes, 14 a 16, narram o contexto de fome e necessidade que esse rapaz se deparou. E assim como esse rapaz, quem faz a escolha do distanciamento e do abandono, a fome virá. Fome de paz, fome de amor, fome de alegria, de tranquilidade, de contentamento. No lugar de tudo isso, a alma entra em crise existencial, angustiada, adoecida, insone. Busca amor incondicional onde não pode ser encontrado, e isso somente trará angústia e sofrimento. Começa a se alimentar de qualquer coisa, assim como aquele rapaz se alimentava das bolotas dos porcos. Relacionamentos fugazes, utilitários, que vão preenchendo seus buracos afetivos, suas carências não supridas, e tenta anestesiar a sua alma com coisas, com bebidas, para minimizar suas dores. Essa é a marca da fome e do vazio, e sinais inconfundíveis de quem já saiu de casa, embora esteja dentro de casa fisicamente. Pessoas carentes de afeição, buscando elogios, onde não tem condições de suprir a sua fome. E o custo disso tudo? Este filho mais moço representa uma geração alucinada em busca de completude e prazer.
Homens e mulheres com as almas angustiadas e solitárias, que buscam completude no casamento e por não encontrarem, saem em busca de novos relacionamentos, que só traz angústia e adoecimento. Constrói vidas errantes, sentindo sem lugar, vivendo uma inquietude, uma insatisfação crônica. Cuidado com a insatisfação no seu casamento. Porque o ser humano anseia por um lar definitivo, lugar de segurança e refúgio. Essa falta está marcada pela perda original, profunda, na nossa essência, que aconteceu no Jardim do Éden. A procura angustiante de um novo lar leva a relacionamentos transitórios que resultam em mais angústias, mais sofrimento, mais dor, porque essa insatisfação não se consolida no casamento. Os versículos seguintes dizem que nada mais dava alegria para esse rapaz. O vazio estava dentro da sua alma, até o momento que ele caiu em si. Diz o texto, caiu em si. É parar para olhar para dentro de si mesmo. É parar para olhar a história, onde tudo começou. As mágoas, os ressentimentos, as amarguras acumuladas. Muitas vezes lá da família de origem, que não foram resolvidas e se depositaram no relacionamento conjugal. É preciso compreender que é refém do passado. Quando o salmista disse, livra a minha alma do cárcere. Livra a minha alma do cárcere. Porque muitas pessoas estão com a alma no cárcere. A alma encarcerada. E como crianças imaturas vivem a busca de um amor idealizado. O filho pródigo primeiro tomou a decisão na mente e no coração. O reconhecimento da sua condição, da falta de paz vieram primeiro. O retorno primeiro é espiritual. E eu tenho dito para todos que me procuram no consultório, com casos de traição, de infidelidade e de desejo de separação e divórcio. O primeiro conserto tem que ser com Deus. Porque o primeiro distanciamento foi de Deus. O retorno primeiro é espiritual, depois emocional e finalmente o físico. É trazer a alma de novo para dentro de casa. Trazer a mente e o coração para o cônjuge. É estar por inteiro para poder se doar e amar. É aprender a amar com a simplicidade da criança, mas com a maturidade do adulto, que escolhe o caminho do amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que jamais acaba. E o rapaz voltou para casa. E o cônjuge precisa trazer o seu coração para dentro de casa de novo. Se o seu coração está vagando por aí, em busca de algo para satisfazer o vazio da sua alma, nunca será satisfeito lá fora. Traga seu coração de novo para dentro de casa. E o filho mais velho? O que sua postura e atitude nos ensinam para o casamento e perfil de cônjuge? O filho mais velho estava tão perdido quanto aquele que saiu. É mais difícil identificar a perdição do que estava em casa. Ele fazia tudo o que devia fazer, era cumpridor das suas obrigações, respeitador das leis, trabalhador, admirado e respeitado pelas pessoas. Mas enxergar o ciúme, a raiva, a obstinação, o mau humor, o farisaísmo sutil, é perceber que apesar de estar em casa sem jamais ter desejado sair, ele estava tão perdido contra o outro, porque ele perdeu-se de si mesmo. Trazendo o filho mais velho como metáfora para o casamento. Seu comportamento revela o modelo do marido rígido ou da mulher rígida, que estão mais preocupados com coisas do que com relacionamento.
E geralmente o discurso é: mas eu trabalho tão duro para sustentar essa família, e por que não me valorizam? Mas que trabalho duro é esse? Coisas e não afetos. Sabe quais são as necessidades do cônjuge para além das coisas? Na verdade, o problema desse modelo do filho mais velho é que dá tudo, mas não dá a si mesmo. Não dá a si mesmo, não se entrega. É um discurso vazio que não se sustenta nas ações. Geralmente são homens e mulheres que se envolveram nas lutas diárias e na busca do reconhecimento externo, tornaram-se em casa menos livres, menos espontâneos, menos brincalhões, menos bem-humorados, ficando cada vez mais sérios, mais pesados. Chegam em casa carrancudos, não conversam com ninguém, vão para dentro do seu quarto, não tem relacionamento afetivo, não tem tempo de qualidade com a esposa e muito menos com os filhos, ou com o marido e muito menos com os filhos. E por se ocuparem tanto da seriedade, deixam de exercer adequadamente as funções estabelecidas com Deus. Comunicação superficial, dinâmica relacional repressiva, cobra o tempo inteiro, falta de resolução dos conflitos, as coisas estão acontecendo, faz de conta que não estão. Proteção excessiva e muito controle, incapacidade de lidar com a raiva. São muitas vezes o bonzinho e a boazinha para os outros, na aparência, mas dentro de casa são irritados e agressivos. O que mostrou isso na vida daquele rapaz? Quando ele viu que o pai estava fazendo uma festa para o filho que chegou, ele não quis entrar em casa, não quis estar junto, não quis se alegrar, porque a marca da alegria não estava presente na alma dele. A marca da alegria tem que estar presente nos nossos casamentos. É preciso olhar que não adianta trabalhar duro se não tiver um coração amoroso e generoso. As duas posturas revelam o distanciamento da unidade de propósito no relacionamento conjugal, tanto do filho que saiu quanto do filho que ficou dentro de casa. Dois modelos de casamento. Essa parábola contada por Jesus nos confronta e nos impulsiona a fazermos uma escolha. Quer tenhamos característica do filho mais velho, quer tenhamos característica do filho mais novo, nós somos convocados nessa noite a olharmos o modelo e o coração do Pai, em sua função amorosa, doadora e perdoadora, que nos traz o propósito de Deus para a vida conjugal. A palavra do pai ao filho vai além da sua revolta e ressentimento. Embora estivesse vendo o coração do filho ressentido, ele diz no versículo 31, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. É assim no seu casamento? Tudo que é meu é teu? Ou há vidas paralelas? Esse é o relacionamento fundamentado na unidade, na parceria, no companheirismo. Tudo é compartilhado. É o amor doação, que quer fazer o outro feliz, que se entrega, que faz uma entrega amorosa. E para ocupar esse lugar para uma família, você cônjuge, você homem, você mulher, para amar de verdade, é preciso sair da condição do filho mais moço, que anseia ir lá fora, na sua busca desenfreada, ou do filho mais velho na sua solidão ressentida. É ter no coração o amor de compaixão exercido pelo pai da parábola. O amor amadurecido que olha o outro como pertencente a Deus,
que assume a responsabilidade delegada de cuidar e proteger alguém que é de propriedade divina. Seu esposo é propriedade divina, sua esposa é propriedade divina, e seus filhos são filhos que Deus te deu para conduzir para a próxima geração. Quantos têm medo de se dar, de se doar, medo de perder e ficar sem, de se decepcionar, medo de sofrer? E porque tem medo, se recolhem em si mesmo, privando-se de desenvolver um relacionamento afetivo verdadeiro. É preciso perder o medo para achar o amor. Porque o perfeito amor lança fora o medo. O achar traz atrás de si o perder. O que precisamos perder para achar o verdadeiro amor? A soberba, o individualismo, o orgulho, o egoísmo, o defensivismo, a resistência, a rebeldia. Sim, rebeldia. Porque alguns vêm tão feridos que endureceram o seu coração pela raiva e pela ira. E a rebeldia entrou no coração, obstruindo o livre fluir do amor. E é preciso sair da condição de filho para assumir o lugar de pai. Lugar maduro, lugar de doação, inspirado no amor essencial, que é capaz de prover, de nutrir, de cuidar, de dar segurança. Por quê? Porque já aprendeu lá em 1 Coríntios capítulo 13 o que é o verdadeiro amor. Que sai do modelo do amor romântico e vai para o amor maduro. Mas tem uma condição no versículo 11 desse capítulo. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. E quando cheguei a ser adulto, desisti das coisas de criança. Queridos, nesta noite é preciso desistir das coisas de menino. É preciso desistir das coisas de menina. Não dá para brincar de casinha. Deus nos chama para responsabilidade, porque paternidade e maternidade constitui-se um chamado espiritual. Com quem você se identifica nessa noite? Com o filho mais velho? Ou em algum momento da sua vida já aconteceu a história do filho mais velho, né? A sua vida está dentro de casa, mas ressentido, amargurado, sem alegria? Ou com o filho mais moço, que trai, que é infiel, que maltrata, que o coração está lá fora, ou que já foi embora? Deus te convoca nessa noite para você assumir o lugar do Pai. Tudo que é meu é teu. Vamos ficar em pé? O amor doador. O Pai Celestial fala: filho, você filho que é marido, você filha que é esposa, você sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Marido, você que está sempre comigo, por onde eu for, tudo que é meu é teu. Generosidade, coração curado. E eu quero orar nessa noite. Se o Senhor falou com você, que essa palavra caiu no seu coração e que você precisa de cura. Quem sabe você está vindo de uma família destruída, pais que se separaram, e você lutou com tantas dificuldades no seu casamento, ou tem lutado, e o Senhor está te dizendo nessa noite: filho, tu sempre estás comigo, eu quero te curar. Curar das suas dores do passado, das suas necessidades de autoafirmação, dessa dor que te faz ficar tão sério dentro de casa. Eu quero te curar.
Se o Senhor falou com você, pode vir aqui para frente. Eu quero orar com casais aqui na frente hoje. O Senhor conhece a intimidade da sua casa, a intimidade do seu lar. Talvez você não esteja aqui com o seu marido, mas talvez você gostaria que estivesse e você quer orar em favor dele. Também vem aqui para frente. Você não está com a sua esposa, mas Deus está te falando. Deus conhece a nossa intimidade. Ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro da nossa casa. E Ele não invade a nossa privacidade. Ele não vai forçar. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. É suave, eu quero entrar na sua casa. Eu quero cear na sua casa. Eu quero que você tenha alegria na sua casa. Do tudo que é meu é teu. Do amor que constrói. Do amor de um segurar na mão do outro e dizer: eu quero ser sempre uma unidade com você, uma unidade de propósito, porque tudo que é meu é teu. Se você precisa, na sua casa, na sua família, nessa noite, de um concerto com o Senhor, Senhor, nos perdoa, porque a nossa casa nem sempre foi um lugar de acolhimento e refúgio, Pai. Nossa casa muitas vezes foi campo de batalha. Nossa casa muitas vezes teve ofensas, teve gritos, teve xingamentos. Nossa casa, quantas vezes dormimos brigados? O leito que seria o lugar do conforto foi o lugar de solidão. Deus tem um novo para nós como família. Quantas mulheres feridas, massacradas, que ainda saíram da relação doentes e culpadas por todo o sofrimento que o outro impediu. É tempo de conserto, gente. É tempo de perdoar. É tempo de pedir perdão, para que a nossa casa seja um santuário de amor, um lugar de adoração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite, Pai, te pedir a tua graça e a tua misericórdia sobre cada vida que está aqui na frente, Pai. O Senhor conhece a história de cada um, o Senhor conhece as dores guardadas. O Senhor sabe também, Pai, os momentos de defesa, os momentos de agressividade, os momentos de machucar o outro, Pai, em nome de Jesus. Que haja nessa noite perdão, Pai. Oh, meu Deus, que cada cônjuge aqui possa perdoar, possa cair em si, Pai, como aquele rapaz distante de casa que caiu em si e que decidiu voltar, porque sabia que lá não tinha mais nada para ele, só angústia e dor. Ah, Pai, traz aqueles que estão distantes, Pai. Traz os que estão distantes, mas traz aqueles que estão dentro de casa e que o coração não está em casa, Pai. Tenha misericórdia, Pai, que seja uma noite de concerto, Pai. Em nome de Jesus, que todos nós aqui saiamos aqui nessa noite decididos a viver o amor do Pai, do tudo que é meu é teu, o amor unidade, o amor companheirismo, parceria, que cuida um do outro, que protege, que ampara, que quer caminhar juntos, que são companheiros nessa jornada, Pai. Especialmente que querem servir ao Senhor com inteireza de coração, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, no nome santo e soberano de Jesus.